Fala pessoal, agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre questão de funcionário. O quanto custa um funcionário para sua empresa? É de extrema importância você saber ali na ponta do lápis quanto custa um funcionário para a sua empresa, para você fazer ali o seu orçamento, sua gestão de fluxo de caixa, para você saber se você consegue arcar e até fazer um plano ali de cargos e salários e saber o quanto de encargo vai gerar para você também. Então vamos aqui para a tela do meu computador e bora lá. Então, vamos pegar o exemplo um funcionário que ele tenha uma folha aqui de um salário de R$ 2.000. Eu não estou colocando aqui, importante, não estou colocando questão de INSS e imposto de renda que desconta do funcionário. Por quê? Você desconta do funcionário e repassa para o governo. Então, querendo ou não, é o salário de 2.000. Ah, é 2.000, mas eu desconto R$ 100 de INSS e R$ 100 de imposto de renda. Eu vou pagar R$ 1.800 para ele. Tudo bem, mas esses 200 você vai repassar para o governo. Então, basicamente é os 2.000. Então, por isso que eu não fiz esta separação. Então, vamos lá. Em cima desses 2.000, você tem o 13º. Então, aqui eu estou fazendo uma provisão de 1/12 por mês. Então, é o quanto que esse funcionário me custa mensalmente. Então, vamos lá. 2.000, ele vai me custar 166,67 de 13º. Um terço das férias. Eu calculei aqui, então vai ser os 2.000 dividido por 3 dividido por 12. Eu não coloquei também mais um salário aqui, porque assim, o funcionário ele vai ficar um mês na casa dele, não vai trabalhar e você vai pagar. Tudo bem, mas você concorda que isso já está no mês a mês? Então, esse aqui é a despesa mensal, é quanto você vai ter por mês. Então, por mais que o funcionário não vai trabalhar, você vai ter o custo do salário ali naquele mês. FGTS sobre salário. Então, 8% sobre os 2.160. FGTS sobre o 13º. Então, eu peguei sobre esses 166,67, 8%. Sobre as férias, mesma coisa, 8% sobre um terço. Multa de fundo de garantia. Então, eu peguei a soma dos FGTS aqui vezes 40%, que é o que você vai pagar quando for demitir ele. INSS parte empresa, 27,8. Se você for do Simples Nacional, você não vai ter esse INSS parte empresa, tá? Porque ele já está dentro daquele DAS. Lembra das aulas anteriores aqui que eu já falei, a gente já discutiu um pouquinho. Eu já falei que o INSS, que é o CPP, INSS parte empresa, já está dentro do DAS, então você não teria esse custo, tá? Agora, a empresa do lucro presumido, lucro real, algumas empresas do Simples também pode acabar entrando nessa questão. Mas aí você pergunta para nós ou para o seu contador. Convênio, se você disponibilizar o convênio, seguro, odontologia, cesta básica, alimentação e transporte, tá? Esse é um exemplo. Então, o custo mensal total dele aqui, 4.315, tá certo? Só que aí o que acontece? Tem despesas aqui que você não vai desembolsar mensalmente, que é o caso do que? 13º é em novembro e em dezembro. Claro que tem que ver a questão de alguns benefícios aqui, tem que olhar na convenção coletiva, o sindicato da empresa que você está enquadrada, tá? Aí, FGTS de salário você vai pagar mensalmente. FGTS de 13º, não, só no 13º. FGTS de férias, quando tiver as férias. E a multa se você demitir o camarada, o funcionário. Você não demitiu, beleza, você já fez essa reserva, você não vai ter esse custo. Então é caixa que fica para sua empresa, tá? Aí aqui eu coloquei um comentário e o que acontece? Aqui eu coloquei uma fórmula que é o que é mensal e o que é provisão. Então, de acordo com o que eu puxei aqui, R$ 4.004 é o seu custo mensal. Todo mês você vai gastar com esse funcionário R$ 4.004. E essa provisão,
na minha empresa, pelo menos, como que a gente faz? A gente pega essa provisão e coloca em um CDB de liquidez diária, tá? É importante você ver a liquidez se você for fazer uma aplicação específica para esse caso com liquidez diária ou uma certa liquidez, porque dependendo do CDB também, se você fizer de acordo com o vencimento, você pode até acabar perdendo dinheiro e em alguns casos não poder resgatar. Então é importante avaliar bem se você ainda não entende essa questão de investimento, pesquisar bem direitinho essas questões de renda fixa, porque às vezes você pensa, ah, renda fixa, tudo não vou perder dinheiro e tal. Não, cuidado. Também é bom a gente avaliar, é bom a gente entender tudo que a gente for fazer na nossa vida, tá? Então, assim, provisão. O que que a gente vai fazer uma aplicação para colocar isso aqui? 13º, um terço de férias, FGTS sobre o 13º, FGTS de férias e a multa de FGTS. Tá certo? Então, mais um exemplo. Ah, não vou pagar convênio, não vou pagar seguro, não vou pagar odontologia, não vou pagar cesta básica. Aí, esse é o seu custo com o funcionário, tá? A alimentação, se você não for pagar, aí depende dos benefícios que você vai oferecer para o funcionário, mas essa é a planilha. A gente vai deixar aqui embaixo também. Você pode baixar ou pode nos pedir também. É importante você avaliar com o seu contador essa questão de INSS parte empresa, se tem, se não, mas essa é a aula que eu queria passar aqui para vocês, que mensalmente seria isso e a provisão. Então aí o que acontece? Por que é importante fazer essa provisão e fazer essa poupança mensal? Vai chegar lá em 30 de novembro, que é a data limite ali para você pagar a primeira parcela do 13º. Se você tiver um sindicato ou alguma coisa que fica um pouco diferente disso, ou permite que você faça esse pagamento anterior também, o que acontece? Quando chegar em 30 de novembro, você tem esse valor, você não precisa tirar do seu caixa para você pagar o seu funcionário, porque você já tem ali, mensalmente você já foi apropriando. Então é só tirar do CDB e pagar o seu funcionário, sem contar que também você vai ter o rendimento ali diário, o rendimento mensal dessa aplicação. E o detalhe também é que a multa do FGTS. Tem até casos que a empresa não consegue demitir o funcionário porque ela ainda não tem caixa para pagar para mandar o funcionário embora. Então por isso que é de extrema importância você fazer esse caixinha, porque o funcionário não tá contente, está ruim ali na sua empresa, você quer demiti-lo ou você perdeu alguns clientes, precisa remanejar ou qualquer coisa que você necessite, você precisa diminuir a sua folha de pagamento, você consegue fazer a demissão do funcionário que você vai ter caixa. Por isso que é de extrema importância você fazer todo esse planejamento, ter um fluxo de caixa, ter um controle financeiro, tá? Por mais que se você não tem essa questão de controle financeiro, tudo pode entrar em contato com a gente também faz a parte de BPO financeiro que a gente consegue ajudar você nessa parte, fazer toda a estrutura do fluxo de caixa ali para você ter o acompanhamento mensal, saber a sua margem de contribuição, saber a sua margem líquida, saber do seu fluxo de caixa, os períodos que você vai ter mais dinheiro, menos dinheiro, ter a gestão do seu negócio, tá? Então, essa é a aula sobre quanto custa o funcionário, de extrema importância, porque muitas vezes a gente vai contratar um funcionário, mas não sabe na ponta do lápis, no fim, quanto que vai custar esse funcionário. Então, a gente entende que é de extrema importância, por isso está disponibilizando esta aula e até o próximo vídeo.